E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, devido a essa pandemia, né, infelizmente a gente não pode ter os nossos encontros semanais presencialmente na faculdade. E para não atrapalhar os estudos de vocês, a faculdade decidiu passar todo esse conteúdo via ensino à distância, né? E aí disponibilizou para a gente, professores e alunos, uma ferramenta lá no ambiente virtual de aprendizagem para a gente conseguir dar as nossas aulas ao vivo, tá? Para a gente conseguir repassar esse conteúdo para vocês. Só que tem um porém, né? Como todo mundo está em casa, todo mundo está acessando a internet e aqui no nosso estado a internet nunca foi das melhores, eu decidi gravar aí as minhas aulas e deixar disponível para vocês no YouTube, porque teve alguns alunos aí que tiveram problemas, né, durante as nossas aulas ao vivo e infelizmente não conseguiram participar e ter esse domínio aí do conteúdo repassado. Tá? Então, a partir de agora eu vou gravar as minhas aulas, deixar disponível para vocês e qualquer dúvida, vocês sabem que podem me procurar aí pelo WhatsApp, Messenger, qualquer outro meio de comunicação que esteja disponível para vocês. Bacana? Hoje a gente vai ver aí sobre o jQuery, tá? Uma biblioteca, um plus no JavaScript. Tá? E a gente vai aprender um pouco sobre ele, tá? Iniciar as nossas aulas sobre essa ferramenta. Bacana? E a nossa agenda para essas próximas duas aulas vai ser essa aqui. Primeiro a gente vai introduzir os conceitos fundamentais aí de JavaScript e principalmente jQuery, né, que é o nosso foco. JavaScript a gente já viu nas outras aulas. Entender o que é o DOM, Document Object Model, tá? Como é que funciona a estrutura hierárquica do documento HTML. Vamos preparar o nosso ambiente para conseguir programar aí com jQuery e vamos aprender a utilizar os seletores, tá? A forma como o jQuery manipula o HTML e CSS. E na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre eventos de mouse, eventos de teclado, tá? Qualquer ação que o usuário tenha nesse sistema, e vamos aprender a fazer também algumas animações, tá? Usar essa propriedade do JavaScript, do jQuery, para fazer animações. Bacana? Vamos continuar aí comigo. Primeiro, parte introdutória aqui do JavaScript e do jQuery, e a gente já vai iniciar com essa pergunta aqui, né? Por que usar o jQuery? Primeiro, porque o jQuery ele é uma camada de abstração. Entendam que quando vocês desenvolvem uma página web com HTML e CSS, esse conteúdo fica em uma view, em uma camada de visualização. O jQuery fica sobre essa camada. Você não vê ele assim funcionando realmente. Você vê as funcionalidades que ele tem, mas ele consegue sobre essa camada manipular HTML e CSS, tá? Por isso que ele é uma camada de abstração. Todas as alterações que ele fizer nessa página não serão salvas, elas não ficarão para ser exibidas depois, ok? E a gente usa o jQuery porque, primeiramente, ele é uma linguagem fácil de se utilizar, uma linguagem bem rápida. Sendo fácil, ela vai tornar aí o nosso trabalho bem mais produtivo, a gente vai conseguir desenvolver mais código em menos tempo, tá? E ela também funciona em browsers antigos, que é uma grande vantagem para essa linguagem. Por quê? Hoje em dia a gente quer sempre desenvolver um site bonito, um site funcional. Se a gente não tiver com o navegador, se a gente, desenvolvedor e os usuários dos sistemas que a gente está desenvolvendo não tiverem aí um navegador atualizado, pode ser que algumas funções que a gente crie não funcionem corretamente no navegador do usuário. Tá? Então, o JavaScript ele é muito bom justamente por isso, porque ele pega desde navegadores antigos até os atuais. Então, ele funciona na maioria dos navegadores e aí facilita muito o nosso trabalho como desenvolvedor web, certo? jQuery, olha, apesar de todos esses benefícios, ele não é nenhuma maravilha, tá? Ele sempre vai precisar aí do JavaScript, ele não é uma linguagem independente,
tá? O jQuery ele é um pouco pesado, tá? Porque você precisa adicionar um arquivo na sua página e esse arquivo vai demorar um pouco mais para ser carregado. Aí você sempre vai precisar estar melhorando o seu código, tá? Melhorando entre aspas. Não é que sempre vai precisar, mas você vai desenvolver uma parte agora e vai melhorando aos poucos, tá? Você nunca desenvolve uma versão final apenas, ok? E aí vamos ver sobre o Document Object Model, tá? O modelo de documento de objeto do HTML. Vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma estrutura HTML simples, tá? Não é nem HTML5. Vou abrir o Sublime. Tenho aqui nessa aula 6, vou criar um novo arquivo chamado index.html. Nesse index eu vou colar essa estrutura que está aqui no slide. Bacana? Então colei aqui a estrutura. Essas aspas aqui, elas não são identificadas pelo navegador, tá? Então eu vou precisar substituir apertando Ctrl H, seleciono a aspa, aperto Ctrl H, ela vai procurar neste texto todas as aspas aqui e trocar pelas aspas retas, tá? Então eu vou colocar aqui Replace All, tá? Para ele substituir todas. E faço o mesmo com as outras aspas aqui do final, ó. As outras aspas também vou trocar. E aí eu já tenho uma página HTML estruturada aqui bonitinho. Posso executar ela no meu navegador que vai funcionar perfeitamente. Bacana? Então, tá funcionando aqui bonitinho. A partir de agora, eu vou mostrar aqui para vocês que nessa página ela tem uma estrutura hierárquica. Nessa página a gente tem tags pai e tags filhos dessa mesma, tá? Por exemplo, vou dividir aqui a minha tela para a gente ver a estrutura hierárquica e o código. Primeiramente, eu tenho a tag maior, que é a tag HTML, tá? E dentro dela que vem todas as outras tags. Dentro do HTML eu tenho aqui uma tag header e dentro dela uma tag título, tá? Então eu tenho uma hierarquia aqui. Título está dentro da header, que está dentro do HTML. Mesma coisa vai acontecer para o body, tá? Para o body, para o corpo dessa página, que aí vai ter um H1 com título, com ID título, um parágrafo com uma classe autor e aqui embaixo uma lista também. Bacana? E abaixo da lista, que nem está listado, que nem está sendo exibido aqui na estrutura, a gente tem também um outro parágrafo com ID rodapé. Então, eu tenho também uma estrutura hierárquica. Lá no JavaScript, a gente viu que para a gente selecionar um determinado elemento, um input dentro do formulário, a gente precisa acessar primeiro o formulário e depois o que está dentro dele. No jQuery acontece praticamente o mesmo, tá? A gente continua trabalhando com essa mesma estrutura. Bacana? Entendido isso daqui, a gente já consegue preparar o nosso ambiente para utilizar a linguagem jQuery. Tá? Então, para preparar esse ambiente, eu vou precisar adicionar na página HTML um determinado código JavaScript. Esse código está disponível nessa página, no jQuery.com. E aí eu vou acessar ela aqui para fazer o download. jQuery.com. Quando vocês clicarem aqui nesse botão Download jQuery, ele vai aparecer algumas versões disponíveis aí para download. Sempre baixem a primeira versão, olha, Compressed. Tá? Download the Compressed Production jQuery 3.5.0. Tá? Essa versão aqui disponível, ela vai baixar um arquivo e esse arquivo ele vai estar comprimido, tá? Vai estar no tamanho reduzido. Não vai influenciar em nada o uso, apenas vai ser menor, relativamente menor do que a versão sem compressão. Tá? Então, clico com o botão direito nesse link e vou em salvar link como. E aí ele vai me disponibilizar aqui
o nome do arquivo, olha, jQuery-3.5.0-min. E aí eu seleciono a pasta onde eu quero salvar, né, na aula 6. Clicando para baixar, ele já vai estar disponível aqui na aula, olha. jQuery-3 eu já tinha baixado antes, por isso que ficou esse 1 aí no final. Então, vou só apagar o 1, deixar o arquivo normal aqui do jeito que estava. Certo? Bom, já tenho aqui um arquivo HTML e o arquivo do jQuery. Lá no código, eu vou em qualquer parte do HTML, tá? Em qualquer parte, seja no início, na header, seja no body, e preciso adicionar esse arquivo para cá. Para fazer isso, eu vou escolher aqui o final da body. Eu recomendo sempre que vocês adicionem o código do jQuery no final do corpo do HTML. E aqui no final eu vou colocar uma tag script. E essa tag script, diferente do que a gente viu lá no JavaScript normal, onde a gente conseguia colocar códigos dentro dela, eu vou colocar um atributo src, tá? Que ele vai linkar para uma outra página. Tá? E aí eu vou adicionar o nosso arquivo do jQuery, tá? Que a gente acabou de efetuar o download. Feito isso, tá? É como se todo esse código aqui do jQuery, que está aqui do lado sendo exibido, ele fosse anexado ao HTML, tá? Tivesse disponível aqui no HTML. Adicionando esse arquivo, eu posso muito bem agora criar uma outra tag script e aqui vai o nosso código do jQuery, tá? É aqui que a gente vai codificar tudinho. Bacana? Bem facinho, estou com o meu ambiente pronto já aqui para funcionar. Tá? Já tenho a minha estrutura HTML, tenho o arquivo do jQuery anexado a essa estrutura e tenho um espaço disponível para inserir o código que a gente vai precisar. De boa? Bom, com o ambiente preparado, a gente já consegue utilizar aí todas as funcionalidades que o jQuery nos permite. Primeira coisa que a gente deve entender, que a gente deve conhecer, é como que ele vai selecionar os elementos do HTML para fazer as suas alterações. Tá? Por exemplo, aqui, olha, toda vez que eu quiser selecionar uma tag de título, um H1, eu preciso utilizar essa estrutura aqui. Olha. Vou colocar o cifrão, que é o caractere que simboliza aí essa seleção no jQuery, e entre parênteses e aspas, coloco o elemento que eu quero selecionar. Ou seja, vou colocar aqui, olha, no jQuery, cifrão, abro parêntese, abro aspas e coloco o elemento que eu pretendo selecionar. Dessa forma aqui, eu consigo direcionar para um determinado elemento no HTML que eu pretendo editar, que eu pretendo alterar, que eu pretendo fazer qualquer coisa. Bacana? Porém, essa seleção aqui ela só funciona quando a gente inicia o código jQuery. Eu precisava mostrar essa seleção aqui porque a gente vai precisar fazer uma seleção um pouco diferente. Tá? Olha aí. Vou selecionar o documento HTML, tá? E quando esse documento estiver pronto, utilizo aqui uma propriedade read, tá? Quando ele estiver completamente lido pelo navegador, ele executa uma determinada função. E essa função é o que vai dar início ao nosso código do jQuery. Bem aqui. Tá? Então, eu preciso selecionar o documento HTML, preciso selecionar ele todinho. Quando, logo após ele ter essa leitura de todos esses códigos pelo navegador, ele vai executar uma determinada função. Aí essa função a gente consegue manipular essas tags do HTML e as estilizações do CSS. Então,
dessa forma que eu faço a seleção de um determinado elemento. Posso selecionar elementos do jQuery utilizando o nome da tag, tá? Como eu utilizei lá atrás com o H1 e estou utilizando aqui com o parágrafo, ou eu posso selecionar utilizando a classe e o identificador. Por exemplo, eu posso selecionar aqui um determinado parágrafo que possua a classe autor nesse parágrafo. Então, ele não vai selecionar os dois, ele seleciona somente o que tem a classe autor. Se eu fizer isso aqui, p.autor, tudo junto, ele vai buscar no corpo do HTML um determinado parágrafo que possua a classe autor. E aí ele seleciona isso daqui tudinho e deixa disponível para fazer as edições. Ok? Diferente se eu colocar somente o P. Se eu utilizar somente o P, ele vai buscar esse parágrafo e busca esse parágrafo aqui do final também. De boa? Bem facinho, né? Então, consigo selecionar esses elementos e fazer as devidas alterações. Posso selecionar aí por classe, posso selecionar pelo ID, posso selecionar de diversas formas. Bacana? Tá? Posso selecionar também todos os elementos, parágrafos que existem na página. E aí fica desse jeito. Tá? Bem facinho, bem rápido de se fazer. Só a exemplo de conhecimento, eu vou fazer aqui algumas alterações. Tá? Por exemplo, no H1, no título H1, estou selecionando ele aqui e vou colocar um texto dentro desse título. E nesse título está aí entendendo jQuery, eu vou colocar somente jQuery. Quando eu salvar e executar isso aqui no navegador, então ele vai ficar dessa forma aqui. Tá? Eu tenho um título verdadeiro, digamos assim, tenho aqui o entendendo jQuery, porém, usando essa linguagem, né, a gente mudou esse título. Bacana? Olha, pode perceber que quando eu atualizo, ele carrega o título inicial e depois faz a mudança. De boa? Então, ferramenta aí bem facinha para a gente utilizar. Da mesma forma que eu fiz a seleção com o H1, eu posso selecionar também o parágrafo, tá? Eu posso fazer qualquer edição. Aqui eu vou selecionar o ID rodapé. P, tralha, rodapé. Tá? Eu quero alterar esse elemento aqui. Vou alterar o texto dentro dele. Vou mudar esse e-mail, colocar aqui um outro e-mail. E aí também, quando eu atualizar no navegador, esse e-mail anterior vai mudar. Facinho, né? Bem interessante, bem fácil da gente trabalhar e deixa as páginas HTML que antes eram estáticas, a gente consegue trazer um dinamismo para esses arquivos e para esses sistemas produzidos aí pela gente. Entendido, pessoal, aí como é que a gente seleciona e o que a gente pode manipular do HTML dessa página, do CSS, tá? O que a gente pode fazer utilizando o jQuery, né? Bom, pessoal, no jQuery a gente consegue selecionar também dois elementos ao mesmo tempo. Bacana? Eu posso muito bem colocar os dois elementos que eu desejo selecionar separados por vírgula dentro de um único par de aspas duplas, certo? Se eu por um acaso fizer cada elemento dentro de aspas duplas separados por vírgula, eu não vou conseguir selecionar nenhum dos dois objetos e o meu código vai retornar um erro. Então, para selecionar os dois elementos, eu utilizo dessa forma aqui, os dois separados por vírgula dentro das aspas duplas. Bacana? Da mesma forma que essa vírgula tem um papel muito importante na seleção dos elementos, o espaço em branco também tem. Tá? Por exemplo, se eu fizer essa seleção aqui de uma tag P que possui o ID rodapé, eu estou procurando dentro do conteúdo do HTML um elemento P com o ID rodapé. Porém,
Se eu colocar aqui um espaço entre eles, eu vou estar procurando no HTML um elemento que possui o ID rodapé e que seja filho de um elemento parágrafo. Tá? Ou seja, esse cara aqui que possui o ID rodapé, ele precisa estar dentro do parágrafo. Certo? Então, fiquem muito ligados aí quanto à utilização desse espaço. Tá? Quando eu utilizo espaço, eu estou selecionando um elemento que está dentro de outro. Certo? Posso muito bem selecionar aí através de atributos. Tá? Eu não seleciono apenas pelo nome do elemento, ID e classe. Posso selecionar aí pelos atributos como o input. Olha, o input a gente já viu lá no JavaScript. Eu consigo selecionar um input que possui tipo texto. Tá? Esse tipo aqui ele é um atributo. Tá? Ele não tem um ID ou não tem uma classe só para ele. Tá? E da mesma forma eu posso selecionar o mesmo input que seja do tipo texto e que o nome dele seja e-mail. Tá? Eu estou direcionando para um único elemento dentro do HTML. Bacana? Bem facinho aí da gente utilizar, bem rápido. Tá? No ID, na classe, eu posso fazer essa seleção aqui pelo atributo também, como está aqui nos inputs. Porém, para abreviar e para facilitar, ele já utiliza dessa forma. Certo? No ID, nem precisa você colocar também o tipo do elemento, qual elemento você deseja. Basta colocar somente o ID que ele já vai fazer essa localização e já vai apresentar para você esse elemento que você está buscando. Tá? Como o ID ele deve ser único dentro do corpo do HTML, ele já vai buscar certo o que você deseja. Outra coisa bem interessante é que a gente consegue trabalhar com seletores aí do CSS. Tá? A gente não trabalha apenas com seleção do HTML. Por exemplo, se eu tiver aqui duas tags i, uma com a classe icon ok e outra com a classe icon cancelar, tá? Eu posso muito bem selecionar aí, olha, todos os elementos em que essa seleção, essa classe comece com i com traço. Tá? Então, se eu utilizar aqui o chapeuzinho do vovô com o traço de igual, eu vou estar buscando todos os elementos que comecem com i com traço. Ou seja, ele vai retornar esses dois elementos aqui para a gente. Se eu utilizar cifrão igual ok, por exemplo, tá? Ele vai buscar o final apenas dessa classe. Tá? Ou seja, ele retorna somente a tag i que possui essa classe aqui i com ok por causa do final dela. E se eu utilizar o asterístico igual, ele vai procurar qualquer elemento que possua uma classe, tá? E nessa classe tenha o ícone em qualquer parte do texto, no início, no meio ou no fim. Tá? Outra forma de fazer essa seleção bem interessante aí. Tenho aqui alguns outros filtros de seleção. Por exemplo, se eu tiver vários parágrafos dentro de um único elemento no HTML, eu posso selecionar aqui, olha, p2.first, ele seleciona somente o primeiro parágrafo, e a mesma coisa acontece com last, né? Ele vai selecionar o último parágrafo apenas. Se eu estiver trabalhando com uma lista, eu posso muito bem selecionar aqui o li, eq2, tá? Então, se eu utilizar esse eq2, ele vai buscar o elemento que possui o index 2. Tá? Ele não busca o segundo elemento, ele vai buscar o terceiro, tá? Porque ele começa a contagem no zero. Então, o primeiro elemento da lista é o 0, o segundo é o primeiro e o terceiro será o com o index 2. Tá? Ele vai buscar um elemento específico dentro dessa lista. Com o tr, ele vai buscar aqui a tr2.even, isso daqui é muito bom para quem trabalha com tabela, ele vai conseguir selecionar somente as linhas da tabela que são pares. Tá? E aí você pode fazer uma configuração de CSS diferente para elas, tá? Para deixar aquelas tabelas em zebra. E se eu colocar o tr2.odd, ele busca somente as tabelas que possuem as linhas ímpares. De boa? Passando aqui esses filtros de seleção, então,
a gente vai dar uma olhada rápida sobre os filtros de hierarquia, tá? Onde a gente consegue selecionar um documento dentro do outro. O mais simples de todos é procurar aqui uma div que esteja dentro da body. Tá? Então ele vai buscar todas as divs que estejam dentro da body, tá? Do corpo do HTML. Outra seleção aqui por hierarquia, tá? Eu busco uma div que seja a que está logo dentro da body, tá? A primeira dentro dela. Tá? Então ele vai buscar aqui todas as divs que estão diretamente abaixo do body. E se eu utilizar o sinal de mais, tá? Ele vai buscar todos os inputs adjacentes, tá? Os inputs que estão próximos do label que possuem o mesmo elemento pi. De boa? Então tenho aqui meus filtros de hierarquia que vão trabalhar com a questão do DOM do HTML, tá? Para facilitar aí a seleção dos objetos. Sinceramente, dentro de todos esses métodos de seleção aqui, os únicos que vocês vão utilizar, deixa eu ver aqui qual é esse. Você selecionar uma classe ou você selecionar um ID. Basicamente é o único que são os únicos que vocês vão utilizar, certo? Não fiquem batendo a cabeça e decorando esses métodos de seleção, porque a gente vai praticar bastante e a maioria dessa prática vai ser utilizando esses métodos de seleções aqui, certo? E a partir do momento em que a gente aprendeu a selecionar os objetos que a gente deseja manipular, né, que a gente pode alterar o conteúdo deles, como a gente fez aqui, olha, mudando aí o texto do H1 e mudando o texto de um parágrafo com o ID rodapé, eu posso manipular o CSS desses elementos. E aqui fica uma coisa bem interessante, porque dependendo da ação do usuário, eu faço uma estilização diferente de determinada área do nosso sistema, certo? Então, tenho aqui um parágrafo qualquer. Se eu quiser alterar a fonte dele, se eu quiser alterar o valor que essa fonte possui, eu posso selecionar o parágrafo e aplicar aí a função CSS. Tá? E dentro dessa função CSS eu preciso botar as propriedades dela. A primeira propriedade é que eu preciso alterar o font size, o tamanho da fonte, e vou colocar o valor dessa fonte aqui. Bacana? Vou fazer aqui no exemplo no nosso código. Tá? Vou selecionar, deixa eu ver aqui, pclass autor. Olha aí, ponto autor. Tá? Eu tenho um único elemento que possui essa classe. E aí vou alterar o CSS dele. Tá? Vou selecionar aqui o font size, que é a propriedade que eu pretendo alterar. E o valor vai ser 12px. Então, quando eu executar no navegador, olha, esse cara aqui ele vai diminuir. Atualizei, o font size dele passou a ser 12 e não mais o padrão dos navegadores que é 16, certo? Posso, da mesma forma que eu diminuir, aumentar esse font size aí para ele ficar bem grande, tá? Posso fazer todas as alterações necessárias. Por enquanto, vou deixar ele em branco aqui, ó. Vou mudar só a cor dele. Color. Não vou botar branco não, porque senão ele não vai aparecer lá. Deixar aqui no vermelho, tá? Para ele ficar com uma cor diferente. Então posso alterar o tamanho, posso alterar a cor, posso alterar a disposição dele dentro do meu navegador. Tá? Posso fazer todas as alterações possíveis que o CSS me permite. E esse código aqui, ele é feito para a gente retornar, para a gente executar somente uma propriedade do CSS. Se por um acaso eu quiser saber qual é o valor que uma determinada propriedade do CSS possui, eu apenas faço a seleção assim, ó, não coloco um valor para ele. Vou colocar aqui no código, ó, ponto autor, a propriedade CSS, e aí eu vou colocar aqui, ó, font size, tá? Então, eu estou buscando um elemento dentro do HTML e eu quero saber qual é o valor do font size dele. Esse valor aqui, eu posso muito bem armazenar em uma variável
chamada font size. Tá? Então, nessa variável eu estou armazenando o valor que está na propriedade CSS font size. Se eu colocar um alert e apresentar o font size, logo em seguida aqui, quando eu atualizar, ele vai apresentar um alert com o valor 16 pixels, tá? Que é o valor aqui do font size deste elemento em questão, certo? De boa? Então, posso muito bem fazer a alteração da propriedade CSS e posso também saber qual é o valor dessa propriedade. No CSS, quando a gente utiliza, né, essa propriedade aqui dentro do jQuery, a gente pode colocar várias alterações ao mesmo tempo. E aí a gente pode fazer de duas formas. A primeira é como a gente fez anteriormente, né, colocando aí a .css e a propriedade de valor que a gente deseja, ou a gente cria um mapa CSS, tá? A gente vai criar um array e nesse array vamos colocar aí várias propriedades. Eu vou só copiar e colar lá para ficar mais rápido aqui o nosso desenvolvimento. Colar bem aqui, ó. Trocar essas aspas novamente, que ela não reconhece no navegador. Prontinho, tudo certo agora. Então, tenho um font size 24 pixels, font rate bold, ele vai ficar negrito, e uma linha de 32 pixels. Olha aí, ó. Tá, eu tenho aqui todas as propriedades que foram adicionadas lá pelo jQuery, e a linha dele eu aumentei, que é para ele ficar com um espaçamento maior entre as linhas. E aí, dessa forma, eu consigo alterar várias propriedades do CSS ao mesmo tempo. Algumas informações importantes aqui quanto à manipulação de CSS é que o HTML e o CSS eles vão se comunicar via ID e classes, tá? Dentro dos nossos elementos lá no HTML. E por isso a gente deve usar sempre essa propriedade CSS do JavaScript, do jQuery com cautela, tá? A gente não pode desenvolver todo o conteúdo, toda a estilização do nosso sistema no jQuery, apesar disso ser possível, certo? O ideal aqui é que a gente manipule sempre os ID classes, tá? Para a gente não perder a seleção do que a gente deseja alterar, e sempre vai ser mais seguro e manutenível a utilização aí do jQuery e do CSS dessa forma, tá? A gente conseguir alterar uma determinada propriedade dinamicamente. Bacana? Como no CSS, né, a gente possui classes e identificadores para poder estilizar determinados elementos do HTML, a gente consegue também manipular essas classes do CSS através do jQuery. Tá? Por exemplo, quando eu utilizo aqui uma seleção de um parágrafo com a propriedade hasClass, ele vai procurar algum parágrafo que possui a classe autor. E o retorno disso vai ser uma propriedade booleana, tá? Ou verdadeiro ou falso. Bacana? Pouco utilizado, tá? Mas saibam que existe. O que é mais utilizado são esses dois aqui, ó, esses quatro na verdade. Tá? Quando a gente consegue adicionar uma determinada classe e remover dos objetos. Vamos aqui no nosso código. Aqui no header, vou colocar uma tag style, tá? Uma estilização. Vou criar aqui uma classe chamada class jQuery. E nessa classe eu vou definir aqui uma cor para o texto, cor verde, fonte -weight, bold, que mais? Fonte -size, 26 pixels. Tá? Eu tenho uma classe
que possui aí uma cor, a fonte vai ser do tamanho 26 pixels e também vai ser negrito, tá? Essa classe não está sendo utilizada por nenhum dos elementos dentro do HTML. Quando eu atualizar a minha página, ela não vai ser empregada. Porém, se eu utilizar aqui, ó, a seleção do objeto rodapé, tá? Estou selecionando aqui um objeto dentro do body, dentro do corpo do HTML, que possui a ID rodapé, e eu vou adicionar a esse objeto uma determinada classe, tá? A classe que eu pretendo adicionar é a classe jQuery, tá? Que é o que eu adicionei bem aqui em cima no CSS. Agora, tá? Eu estou adicionando a esse elemento aqui as propriedades que tem lá naquela classe. Se eu for aqui no F12 e ver as propriedades desses elementos, olha, vou selecionar aqui ele para a gente ver quais são as propriedades dele. Tem um parágrafo com a ID rodapé, que é o padrão do documento HTML, porém essa classe aqui, ó, foi adicionada via jQuery. Bacana? Entendido aí? Posso apagar aqui esses itens, vocês vão ver como eles são normalmente, tá? Mas saibam que essa classe ela foi adicionada dinamicamente pela nossa linguagem mágica aí, o jQuery. De boa? Da mesma forma que eu adiciono, eu posso remover uma classe. Deixa eu ver aqui, eu tenho pClassAutor. Vou selecionar o elemento que possui a classe autor e vou remover essa classe. Porém, ele não vai acontecer nada aqui com esse objeto porque eu não tenho nenhuma modificação nele. A única diferença é que esse cara aqui, ó, como a gente pode ver, ele não possui mais o valor da classe. Ele foi removido pelo CSS, pelo jQuery, perdão. Bem facinho, né? Dá pra gente trabalhar muitas coisas aí. Esse último aqui, ó, perdão, esse penúltimo, ele vai remover todas as classes dos elementos, não apenas uma classe específica. E nesse último, Toggler Class, ele é muito interessante, porque quando você fizer a seleção do objeto, ele verifica se possui uma determinada classe. Se por um acaso esse parágrafo aqui possuir a classe bigger, ele vai remover essa classe. Porém, se o parágrafo não possuir, se ele não tiver essa classe bigger, ele adiciona, tá? Ou seja, se tiver, ele remove, se não tiver, ele adiciona. Bacana? Ele faz essa troca aí das classes conforme o elemento em questão. Ok? Passando aqui mais um pouco, a gente pode trabalhar também visibilidade de um determinado elemento. Por exemplo, todos esses elementos aqui eles estão visíveis, tá? Eles estão sendo exibidos aí para o usuário. Se eu selecionar LI EQ1, tá? Eu vou estar selecionando o segundo elemento da lista e eu colocar a propriedade hide, ele vai apagar esse segundo elemento da lista. Tá? Apareceu somente o primeiro e o último. Bacana? Então eu estou escondendo ele. Da mesma forma, vou colocar aqui no último li style display none. Tá? Eu estou ocultando esse último elemento da lista. Tá? Por padrão, ele está oculto. Se eu quiser exibir esse elemento, vou selecionar ele. Ponto show. Tá? Quando eu utilizar essa propriedade show, ele exibe o elemento para a gente. Então, pessoal, nosso conteúdo para essa semana é esse aqui. Tá? Eu vou deixar uma atividade disponível para vocês lá no AVA, que vai valer a pontuação
e a presença da semana. E na próxima semana eu vou trazer o conteúdo aí para vocês, como manipular conteúdo de HTML e texto das nossas páginas. Bacana? Espero vocês aí na próxima aula, espero que tenham gostado desse formato em vídeo. Tá? Espero que vocês assistam, que entendam e qualquer dúvida saibam sempre que vocês podem me procurar aí no WhatsApp, que eu estou à disposição de todos vocês. Muito obrigado a todos e um grande abraço.